pessoal, nós vamos agora para a nossa terceira videoaula da disciplina de Contabilidade 1 do UGB. Gostaria de falar para vocês que agora a gente tem uma parte no NEAD, na nossa sala de aula do NEAD, com as videoaulas postadas. Já tem a primeira e segunda videoaula, e lá também tem um fórum para dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar lá. E também no final vocês podem observar que tem meu WhatsApp e tem meu e-mail pessoal. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Essa semana a gente vai falar sobre uns assuntos muito importantes, que é sobre o demonstrativo do resultado do exercício, que é o DRE. E nós vamos definir o que é, né? A definição e a função dele. Vou dar um exemplo prático disso. Falando sobre o DRE. Hoje nós iremos aprofundar mais em uma das mais importantes ferramentas da contabilidade, que é o DRE, o demonstrativo do resultado do exercício, com o objetivo de promover maior fixação do conteúdo aplicado pela professora Patrícia, já focando em melhor desempenho nas notas do segundo bimestre letivo. Ou seja, pessoal, aquilo que a gente viu no primeiro bimestre, a gente não vai colocar numa gavetinha não, pelo contrário, a gente vai aprofundar mais o exercício, mais nos fundamentos da contabilidade, mais nas ferramentas da contabilidade. E o DRE é uma ferramenta importantíssima para que a gente consiga avançar, tanto para a contabilidade geral, né, que seria essa, quanto para a contabilidade gerencial, que seria nos próximos períodos também. Vamos lá. A DRE, o que é, né? A DRE é uma demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, confrontando receitas, custos e despesas e resultando no lucro ou prejuízo do exercício. Então a DRE tem uma função muito grande, muito importante. Por quê? Para a formação do balanço patrimonial existem algumas ferramentas, né? alguns passos que precisam ser realizados para poder chegar até o resultado total, que seria do exercício, né? Do ano, que seria montando o balanço patrimonial. A gente tem, por exemplo, o livro Razão, tem o livro diário, que são coisas importantes, e a DRE. A DRE ela vai pegar o seguinte, vai confrontar, como eu já falei na segunda videoaula, vai confrontar tudo que a empresa teve de receita, daquilo que ela ganhou, que ela fez dinheiro, e confrontar com aquilo que ela teve de despesa, ou um custo para produzir, ou um custo para vender suas mercadorias, ou então um custo para fazer o seu serviço. Então ela vai confrontar. Por exemplo, se ela teve uma receita de 100 mil reais e teve uma despesa de 50 mil reais, ou seja, ela teve receita maior do que as despesas de 50 mil reais. Então ela teve um lucro naquele período de 50 mil reais. Então agora nós vamos fazer um exemplo disso para poder fixar melhor. Vamos lá. A promotora de eventos Viva Fest teve os seguintes lançamentos do livro Razão no dia 31 de 12 de 2019. Lembrando que antes da Covid então podia ter festa, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro lançamento. Banco, conta movimento, seria a conta bancária da empresa. São valores pequenos, tá? Só para a gente poder fixar e que ficam de mais fácil manipulação para a gente poder chegar no resultado no final, tá? Se fosse valores maiores, não tem problema também. Só que é mais fácil para a gente trabalhar com menores casas, né? Para a gente poder chegar a um resultado mais simples, né? Um banco conta movimento de R$500, duplicata a pagar no valor de 630, um veículo de R$2.000, energia elétrica de 80, fretes e carretos a R$20, café e lanche R$50, impostos e taxas R$100, móveis e utensílios R$1.000, receitas de serviço R$120 e um capital de R$3.000. Esses aqui foram as movimentações ocorridas naquele ano de 2019 nessa empresa, nessa Viva Fest. Então, tem aqui contas que são do balanço patrimonial, são contas patrimoniais, que a gente também falou no vídeo anterior, e contas de resultado, que são essas que entram na DRE, no demonstrativo de resultados do exercício. Elas que vão apresentar para a gente se a empresa teve um lucro ou se ela teve um prejuízo. Lembrando que é muito importante saber quais são as contas de
resultado e quais são as contas patrimoniais. Então, se você ainda tem alguma dúvida, dá uma olhadinha no vídeo anterior lá na nossa página no NEAD ou então no YouTube, tá ok? Então vamos agora para poder exemplificar isso. Olha só, primeira coisa que a gente, para poder começar a fazer montar a nossa DRE, a gente precisa agregar tudo que a gente tem de receita em primeiro lugar. Então a nossa empresa, ela teve uma receita de serviço, como ela era uma prestadora de serviço de festa, ela fez uma festa, por exemplo, e teve recebeu por isso R$120, tá certo? Então aí vem as deduções da receita. São coisas que são dedutíveis lá na própria nota fiscal, quando vai emitir, que são aqui, por exemplo, esses impostos e taxas. Ela teve R$100 que deduziu, ou seja, de 120 ela ganhou, tirou R$100 ali de imposto e taxa, sobrou para ela R$20, ok? Depois, quando a gente obtém da receita, você deduz as deduções, vem a receita líquida. A partir desse momento, você tem que encontrar o resultado bruto. O resultado bruto, ele é a partir de você subtrair os valores de custo. Como a gente não teve nenhum valor de custo nesse exemplo, então foi um custo zero. Então manteve-se o valor de R$20. O resultado bruto seria aqui de R$20. Vou até colocar para ficar mais fácil. R$20. Beleza. Aí com esses R$20 que a gente teve, de resultado bruto, a gente começa a colocar ou somar ou subtrair as despesas ou as receitas operacionais que houveram. Nesse caso nós só tivemos despesas. Então a gente teve R$150. Você pode observar, que quando em contabilidade tiver entre parênteses é um valor negativo. A gente teve uma despesa de R$150. Então ela ficou ali entre parênteses. E o primeiro item dessas são as despesas administrativas, que deu um total de R$130, sendo R$80 de energia elétrica e R$50 de café e lanche para o funcionário, ou então alguém que foi visitar, algum cliente foi visitar, ok? Aí teve a despesa de venda. Essa despesa de venda, nesse caso, foi para poder vender e prestar o serviço lá para quem encomendou essa festa. Foram os fretes e carretas para poder levar, por exemplo, a ornamentação da festa, um exemplo. Gastou-se R$20. Ou seja, essa empresa que ela tinha um lucro bruto de R$20 ali descrito, ela passou despesas operacionais aqui de R$150. Então aqui ela obteve o lucro ou prejuízo de exercício de R$130. Você pode ver que está mais uma vez entre parênteses. Você tinha 20, você está pagando 150, ou seja, você tem menos 130. Então esse valor ficou demonstrado aqui. O que eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor, eu coloquei até no balanço patrimonial. Daquelas contas que eu citei lá no nosso slide, né, do exemplo ali para poder que tinha, nós tínhamos um banco, conta movimento, a conta do banco da empresa tinha R$500. Eles tinham R$1.000 em móveis e utensílios e um veículo de R$2.000 que deu R$3.500. Legal, beleza, esse aqui é o nosso passivo. A gente só tem coisas no passivo circulante. No ativo circulante. No passivo circulante, a gente tinha uma duplicata a pagar de R$630. Beleza. Aí no nosso patrimônio líquido, tá falando também no nosso exercício que a gente tinha um capital de R$3.000, certo? Só que aí, como a gente apurou o nosso resultado, né, através do DRE, a gente teve um prejuízo de R$130. Você observe mais uma vez, ele ficou entre parênteses aqui, ó. Vou até dar um enter aqui pra gente ter um pouco mais de espaço. Ele ficou aqui com R$130 negativos. 3.000 mais 630. 3.630. Menos os R$130 do prejuízo, chegou nos mesmos 3.500 do ativo. Ou seja, é muito importante a gente notar quais são as contas patrimoniais e as de resultados para a gente conseguir promover a nossa DRE e colocar todos os demonstrativos nos lugares certos para que a gente consiga ter a conta consiga fechar. Não pode ficar mais no ativo, menos no passivo, tem que ser o mesmo valor. Então observem bem, tá ok? Se tiverem dúvida, assistam os vídeos anteriores, tá certo? Siga-nos nas redes sociais do GB, no Facebook,
Instagram, YouTube e o Twitter. E aqui fica o meu telefone mais uma vez, tá? Desejo a todos uma boa sorte, um forte abraço e fiquem com Deus.